Bom, vamos lá. Falando sobre autoconhecimento. Partindo mais para a linha de amor próprio. Você já teve aquela questão de não sentir que é suficiente, que você não é tão bom quanto os outros, vontade de imitar os outros, ou crise porque você sente que não tem personalidade, porque você fica imitando todo mundo e quem é você afinal de contas? Se isso fez sentido, assista esse vídeo. Se faz sentido para alguém que você conhece, compartilha. É o seguinte, muitas pessoas não aceitam as suas vulnerabilidades, as suas debilidades. Então o que acontece? Foca no que é ruim. Existe 4 tipos de pessoas, de personalidades, e cada uma delas emana uma luz incrível, mas também toda luz emana uma sombra, e é isso que eu preciso que você entenda. Vamos focar nos dois. Existem os comunicadores, eles são incríveis, são extremamente divertidos, brincalhões, são falantes, são eloquentes, têm uma boa aparência, se movem, não têm vergonha, parece. Eles têm, mas parece menos. Qual é o ponto fraco deles? Às vezes não tem noção do volume de voz em altas horas. Às vezes fala o que não deveria ter falado, tem dificuldade de guardar segredos. Tem um problema muito sério na hora da discussão porque não tem limite para falar e não tem tempo para escutar. Esquece também o tom da voz num temperamento, numa discussão, no momento que a discussão esquenta. Então, os comunicadores são extremamente extrovertidos, brincalhões, mas quando é para brigar, eles perdem um pouquinho o tempero, o ponto de parada. E aí as brigas ficam mais sérias do que deveria ser. Existem também os executores. São aquelas pessoas que têm resultados incríveis em tudo que faz. São extremamente ativos. Até final de semana eles estão acordando no horário de trabalho para fazer coisas em casa. São extremamente elétricos, ativos. Parece que são incansáveis. Mas e a sombra? Qual é? A sombra é que eles são elétricos e deixam os outros para trás. Têm dificuldade em trabalhar em equipe. São um pouco pavio curto para lerdice, para quem não acompanha a velocidade. Então eles têm uma dificuldade na socialização. Então muitas vezes eles ficam sozinhos, batem muitas metas, mas tem pouquíssimos, ou quase nenhum amigo, porque eles têm um pavio muito curto para a diferença. Existe também um outro perfil, os planejadores, aqueles que são calminhos, tranquilos, não tem tempo ruim, tá tudo bem, mesmo se não estiver tudo bem. Eles são mansos, são tranquilos. Aparentemente parece ser ótimo. Porém, eles são os que mais têm essa crise existencial, porque eles falam com as pessoas, mas não como comunicador. Eles até fazem as coisas, mas não na velocidade do executor, muito pelo contrário, bem lento. Eles até buscam ter um detalhe, mas não como analista. Então eles estão na média e se sentem que são inferiores a algumas pessoas. Então às vezes eles imitam. Eles têm muitos problemas realmente com a aceitação de si próprio. E a grande verdade é que cada um tem um dom maravilhoso. Os planejadores são uns apagadores de incêndios. Mas toda e qualquer pessoa que focar no ponto fraco dela própria, ela só vai enxergar aquilo. Existe mais um perfil, que é o analista. Esses são as pessoas incríveis para detalhes, para números, para cores. Eles são extremamente assertivos, eles detestam errar. Eles são aquelas pessoas que costumam dar a opinião por último num grupo, porque eles querem ver a opinião de todos e ter certeza se a opinião que está falando, que está fazendo sentido para ele, está certo, ou se alguém vai trazer algum ponto de vista que ele não enxergou, porque ele odeia errar. O ponto fraco dele, a sombra dele, é que muitas vezes ele é tão analista, tão exigente com ele próprio, que tem dificuldade em aceitar um erro. E se ele tem dificuldade de aceitar o erro dele, maior ainda é aceitar a diferença do outro, de modo de fazer. Para ele, o jeito dele é o jeito mais certo. Então, tem o jeito mais certo e o jeito não tão certo das outras pessoas. Então, às vezes ele briga porque as outras pessoas não fez do jeito dele. O resultado foi atingido, mas não foi do jeito certo. Eles são extremamente detalhistas
em alguns quesitos. E mesmo que seja para brigar, eles buscam no detalhe. Então, entenda, todo perfil tem uma luz incrível e tem uma sombra que atrapalha. Não existe sombra sem luz. Então, se você está enxergando uma sombra, procure ver que você emana alguma luz. Bom, por hoje é só. Acredito que valeu bastante o tempo. Forte abraço. Tchau, tchau.